Marina nunca imaginou que uma simples mudança para a fazenda pudesse virar sua vida de cabeça para baixo. Entre o desconhecido e um homem que desperta sentimentos inesperados, ela logo descobrirá que o destino tem surpresas que ninguém poderia prever. Quer saber o que vai acontecer? Curta e se inscreva para não perder os próximos capítulos. Marina acordava cedo, como de costume. O sol ainda estava tímido, e a casa estava silenciosa, exceto pelo som suave do café sendo preparado pela sua mãe. Desde que ela se lembrava, aquele era o ritmo da vida delas, um começo de dia tranquilo, cheio de pequenas rotinas que davam à casa uma sensação acolhedora e familiar. A mãe, Helena, sempre foi sua companheira, amiga e, de alguma forma, a rocha que sustentava seu mundo. Aos 22 anos, Marina estava no último ano de faculdade, fazendo o curso de design gráfico na universidade local. Ela amava cada minuto de sua vida acadêmica, e o futuro parecia cheio de possibilidades. Suas aulas eram uma aventura criativa, seus projetos desafiavam sua mente, e ela mal podia esperar para se formar e começar a trabalhar na área que tanto amava. A faculdade era um refúgio onde ela se sentia viva, onde as cores e as ideias fluíam com facilidade e onde os sonhos pareciam ao alcance das mãos. Em casa, a relação com sua mãe era tudo o que Marina poderia pedir. Elas se apoiavam mutuamente, como se fossem duas amigas inseparáveis. Helena, mesmo tendo passado por muitos desafios na vida, sempre fez questão de proporcionar à filha uma vida tranquila, longe dos problemas financeiros e emocionais que a haviam marcado no passado. Elas sempre estavam juntas, compartilhando jantares, filmes no sofá e conversas intermináveis sobre o futuro. A mãe, com seu sorriso caloroso e sua energia incansável, era o centro da vida de Marina. Mas tudo aquilo estava prestes a mudar. Naquela manhã em particular, depois de tomar o café da manhã juntas, Helena teve uma conversa rápida com Marina, dizendo-lhe que iria sair para uma reunião importante de trabalho. Era um dia como qualquer outro. Marina se despediu com um beijo na bochecha, sem saber que aquela seria a última vez que veria sua mãe tão viva, tão cheia de planos e de sonhos. Helena saiu de casa naquela manhã sem saber que seria a última vez. Ela estava tão animada com o trabalho, com as possibilidades de um futuro mais tranquilo que havia começado a vislumbrar. Ela sempre fez questão de nunca preocupar Marina com seus próprios medos ou inseguranças. Tudo o que importava era o futuro de sua filha, e ela se orgulhava de ver o quanto Marina estava prosperando. Mas o destino, cruel e imprevisível, tem um jeito de transformar a felicidade em dor em um piscar de olhos. A mãe de Marina sofreu um acidente de carro a caminho da reunião. Um motorista desatento, uma curva traiçoeira. De repente, a vida de Marina se despedaçou. Helena foi levada ao hospital em estado grave, e foi ali, enquanto Marina aguardava notícias desesperadas, que a verdade se tornou insuportável. Sua mãe não resistiu. Marina não conseguia acreditar. A sensação de estar em um pesadelo era tão forte que ela se perguntou se alguma coisa ao seu redor era real. Como a vida podia mudar tão rápido? Como a mulher que ela mais amava, que sempre esteve ali, agora não estava mais. Ela sentiu uma dor tão profunda, tão esmagadora, que as palavras do médico pareciam não fazer sentido. O som de ela faleceu ecoava na sua cabeça como um rugido ensurdecedor, afastando-a de qualquer compreensão racional. O corpo de Helena estava ali, mas seu espírito, sua essência, sua luz, se foi. E Marina ficou sozinha no mundo. O impacto da perda foi arrasador. As semanas seguintes passaram como um borrão. O funeral, as visitas dos parentes distantes, os sussurros de condolências. Marina mal podia processar o que estava acontecendo. A vida que ela conhecia, com a mãe ao seu lado, desmoronou. Ela não sabia o que fazer. Como lidar com a ausência de Helena? Cada canto da casa, cada item que lembrava sua mãe, parecia gritar sua falta. E, ao mesmo tempo, havia uma sensação sufocante de que nada mais importava. A faculdade tornou-se um peso. Os projetos que antes pareciam emocionantes agora pareciam vazios e sem sentido. A ideia de criar algo, de projetar, de se conectar com o futuro parecia distante, como se tudo o que ela pudesse fazer fosse tentar sobreviver ao vazio. Ela passou a faltar às aulas,
a adiar compromissos e a se isolar dos poucos amigos que ainda tinha. Foi então que o telefone tocou, cortando o silêncio de seus dias sombrios. Era um número desconhecido, mas algo dentro dela disse que aquela ligação não seria boa. Quando atendeu, a voz do advogado de sua mãe a informou que ela precisava tomar uma decisão importante. Helena, antes de morrer, havia deixado um testamento e, com ele, algumas instruções. A única coisa que estava clara naquele momento, apesar da confusão e da dor, era que Marina não tinha mais opções. A decisão estava tomada. Senhora Marina, disse a voz grave do advogado, com relação aos bens de sua mãe, existe uma questão a ser resolvida. Seu pai, Carlos, será o responsável legal por você agora. Ele está disposto a recebê-la na fazenda. O nome de Carlos, seu pai, soou como um eco distante. Marina não o via há anos. Quando Helena e Carlos se separaram, ela ainda era pequena demais para compreender os detalhes, mas a dor e as discussões entre eles haviam marcado sua infância. Seu pai nunca foi uma presença constante em sua vida, e ela sempre se sentiu distante dele. A ideia de morar com ele, num lugar tão isolado quanto a fazenda, parecia uma punição. Ele havia se afastado, deixado tudo para trás, e agora Marina era forçada a ir para ele, como se fosse a única solução para a dor insuportável que ela sentia. Mas eu não tenho escolha, Marina murmurou, sentindo o peso das palavras do advogado. Ela não sabia o que fazer. Como poderia aceitar morar com um homem que mal conhecia, um homem com quem ela nunca teve uma verdadeira relação? Como poderia deixar a cidade, seus amigos, sua faculdade e tudo o que ela conhecia para trás? Mas o que mais ela poderia fazer? O luto por sua mãe a consumia, e a perspectiva de seguir em frente parecia distante. Ela não tinha escolha. A fazenda, que antes era um lugar distante em suas memórias, agora seria sua única opção. Na manhã seguinte, Marina fez as malas, mas a sensação de despedida foi ainda mais dolorosa do que ela imaginava. A casa que sempre foi seu lar agora parecia um túmulo silencioso. Ela fechou a porta, sabendo que, ao voltar um dia, nada seria como antes. Ela foi para a fazenda, com o coração pesado e a alma ferida, sem saber o que a esperava. A dor da perda ainda era muito forte, e a solidão a acompanhava, mas Marina precisava encarar a nova vida. Mesmo que não tivesse escolha, o trem balançava suavemente, e Marina mal conseguia sentir a passagem do tempo enquanto observava a paisagem se estender à sua frente. As árvores começaram a se tornar mais esparsas, e o campo foi tomando conta da vista, com vastas áreas de terra e poucos sinais de vida. O som das rodas contra os trilhos parecia o único barulho que ela conseguia ouvir, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Ela nunca tinha imaginado que acabaria voltando para a fazenda. Durante toda a sua vida, havia feito o possível para se distanciar de tudo o que envolvia o pai, Carlos. A separação deles quando era criança, o distanciamento que sempre existiu, tudo aquilo a havia feito criar uma muralha em torno de seu coração. Agora, ela estava indo de volta, sem outra opção, sem saber o que encontraria lá. A viagem demorava mais do que ela gostaria. Cada estação que passava, Marina sentia uma angústia crescente. Ela estava indo para um lugar desconhecido, onde o vazio da perda de sua mãe se fazia ainda mais intenso. As imagens da mãe sorrindo, de sua presença constante e acolhedora, agora pareciam uma memória distante e difícil de alcançar. Em sua mente, as cenas da casa de infância, os dias tranquilos, as conversas intermináveis, tudo aquilo parecia ter pertencido a outra vida, uma vida que ela jamais poderia ter de volta. Quando o trem finalmente chegou à estação mais próxima da fazenda, Marina sentiu o ar pesado, diferente do clima da cidade. O cheiro de terra, a vastidão do campo, tudo parecia tão distante de seu mundo universitário. Ela pegou suas malas e saiu, sentindo o peso de cada passo que a afastava ainda mais da vida que conhecia. Carlos estava lá, esperando por ela. A figura dele parecia um tanto vaga em sua memória, mas o olhar frio e impassível, mesmo a uma certa distância, era inconfundível. Ele usava roupas simples, como sempre, um homem que nunca se importou com aparências, mas que estava sempre preocupado com o trabalho e com a terra. O cabelo grisalho,
o rosto marcado pelo tempo e pelo esforço, mas sem um traço de carinho, de interesse genuíno. Ele simplesmente estava ali. Marina parou por um momento, respirando fundo antes de se aproximar. A relação com ele sempre fora distante, difícil. Ela ainda se lembrava das discussões que ouviu durante a infância, das palavras ríspidas entre ele e Helena, das trocas de olhares silenciosos de decepção que ele lhe lançava. Mesmo com os anos que passaram, ela ainda não sabia como lidar com ele. Você chegou. A voz de Carlos não era calorosa, mas também não era completamente fria. Ele estava tentando ser educado. Talvez. Ele deu um leve aceno, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Oi, pai, Marina respondeu, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. A palavra pai soou estranha em sua boca, um eco de algo que ela não conseguia mais sentir. Vamos, então. A casa fica a alguns quilômetros daqui. Precisa descansar. Está exausta, ele disse, com um tom quase pragmático, como se estivesse tratando de um problema logístico. Eles seguiram em silêncio até o carro. O som do motor do veículo parecia ser a única coisa quebrando a tensão entre os dois. A estrada estava deserta, cercada por campos de milho e pastos verdes que pareciam não ter fim. A cada quilômetro, a sensação de Marina de estar em um lugar diferente, distante do mundo que ela conhecia, se intensificava. Ao chegarem à fazenda, Marina observou a grande casa de pedra, antiga, com o telhado gasto e os ventos que pareciam sussurrar histórias esquecidas. Era uma construção imponente, mas ao mesmo tempo desolada. Tudo ali parecia fora de lugar, algo como uma cápsula do tempo, um reflexo de um passado que ela preferia não lembrar. Carlos estacionou o carro e desceu rapidamente, indo até a porta principal. Entre, ele disse, de uma forma que não parecia convidativa, mas apenas necessária. Marina seguiu para dentro, sentindo-se como uma estranha no seu próprio lar. A casa estava em silêncio, exceto pelo som do vento batendo nas janelas. A entrada era grande e fria, com uma escada que levava ao andar superior. As paredes eram forradas com tapeçarias antigas e móveis de madeira escura. Nada ali parecia ter mudado ao longo dos anos. O cheiro da madeira e do campo parecia impregnar o ar, tornando tudo ainda mais imerso em uma melancolia sem fim. Você pode escolher um dos quartos lá em cima, Carlos disse, quebrando o silêncio com a mesma frieza de sempre. Não espere um luxo. Aqui, o que importa é o trabalho. O resto, a gente resolve conforme dá. Marina sentiu uma onda de frustração subir. Ela queria gritar, dizer que não queria estar ali, que não sabia como se ajustar a tudo isso. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ela sabia que não tinha para onde ir. Não tinha escolha. Subiu as escadas lentamente, sem saber onde se colocar naquele novo ambiente, sem saber como preencher o vazio que se expandia dentro de si. Quando entrou no quarto, o cheiro da madeira velha e o silêncio profundo tomaram conta de seus sentidos. O quarto era simples, mas funcional. Uma cama grande, um móvel antigo e uma janela com vista para o campo. Era tudo tão distante de tudo o que ela conhecia. Ela se deixou cair na cama, exausta. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela não as deixou cair. Em vez disso, ela se virou de lado, olhando para a janela, onde o horizonte se estendia vasto e solitário. Tudo ali parecia grande demais, como se ela fosse pequena demais para aquele lugar. A dor da perda de sua mãe ainda estava fresca, mas o peso da solidão, da estranheza, a fazia sentir como se tivesse perdido mais do que uma mãe. Ela havia perdido seu mundo. A noite desceu sobre a fazenda, e Marina ficou ali, imersa em seus próprios pensamentos. A sensação de estar perdida, sem saber como encontrar seu caminho, a engolia inteira. A única certeza que ela tinha agora era que, por mais que tentasse, não poderia voltar para o que havia sido. Não havia mais casa, não havia mais lar. Havia apenas um vazio. E aquele vazio, ela teria que enfrentar, sozinha. Os primeiros dias na fazenda pareceram longos e silenciosos, como se o tempo se arrastasse em um ritmo estranho e desconcertante. Cada amanhecer trazia a mesma sensação de imersão em um mundo que Marina não reconhecia mais como seu, um mundo distante da cidade movimentada, das ruas lotadas, da universidade e de tudo o que ela conhecia.
Aqui, não havia multidões, não havia agitação. O campo era imenso, solitário, e o trabalho árduo, constante. Carlos, seu pai, tentava se mostrar disponível, mas a falta de palavras e gestos realmente afetuosos tornava a convivência entre os dois um jogo de tentativas frustradas de se aproximarem. Embora ele fosse rígido e pragmático, talvez por ser um homem do campo, Marina sentia que havia algo por trás de sua postura fria, um desejo de fazer as pazes, de ao menos se mostrar um pouco mais presente. Mas as palavras nunca eram as certas, os gestos nunca chegavam de forma clara. Ele tentava de sua maneira, que, por mais que fosse desajeitada, ainda carregava um peso de esforço. Nos primeiros dias, ela se acostumou a acordar cedo, com os sons dos animais no estábulo e o cheiro forte da terra e do leite. Acordar com o sol batendo na janela era uma experiência nova, que a fazia se sentir deslocada, como se estivesse em um mundo de memórias distantes e difíceis de alcançar. Marina não conseguia encontrar consolo no ritmo da vida da fazenda. Cada movimento parecia ser uma luta contra o próprio corpo, contra a necessidade de se adaptar a algo que ela nunca escolheu. Uma manhã, Carlos chamou Marina para ir ao estábulo, onde ela teria sua primeira tarefa, tirar leite das vacas. Ela sabia que não poderia escapar daquela obrigação e, relutante, seguiu seu pai até lá. Hoje você vai aprender a tirar leite, disse Carlos, seu tom firme e intransigente, sem uma pitada de suavidade. Ele se sentou na cadeira de madeira próxima à vaca e começou a mostrar o movimento de como segurar as tetas e fazer o leite sair. Marina observou a cena com um misto de incredulidade e nojo. Ela tinha aversão à ideia de colocar as mãos ali, lidar com o cheiro e a textura fria do leite. Mas Carlos não parecia notar, ou talvez não se importasse com seu desconforto. Para ele, aquilo era apenas mais uma parte da vida na fazenda, algo natural, simples e necessário. Você tem que ir com calma, filha. A vaca não gosta de pressa, disse ele, observando-a enquanto ela hesitava ao tentar imitar seus movimentos. Marina sentiu o estômago revirar, mas forçou-se a continuar. Ela não queria mostrar fraqueza para ele. A voz de sua mãe parecia ecoar em sua mente, dizendo que ela tinha que ser forte, que ela podia lidar com qualquer coisa. Mas naquela manhã, Marina não sabia se acreditava nisso. O trabalho era mais difícil do que ela imaginava, e o desconforto era crescente. Eu não sei se consigo fazer isso, pai, ela disse, sem olhar diretamente para ele. Você vai aprender. Não tem outra escolha, ele respondeu, com um tom que não deixava margem para discussão. Era como se ele não tivesse outro jeito de se comunicar, outro caminho além da instrução direta, do pragmatismo impessoal. Marina tentou mais uma vez, os dedos ainda gélidos e sujos, tentando encontrar o ritmo que ele indicara. A vaca parecia imperturbável, mas Marina mal conseguia conter a aversão que sentia. Ela pensou no cheiro das aulas na faculdade, na sensação de estar num ambiente controlado e limpo, e se perguntou como tinha chegado até ali. Porém, ela não poderia desistir. Ela precisava tentar. No final do dia, depois de terminar as tarefas que Carlos a havia forçado a fazer, ela estava exausta. Sentou-se na varanda da casa, observando o campo à frente. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Era um cenário belo, mas que ela não conseguia apreciar. Seu corpo estava cansado, e sua mente só pensava em um único desejo, voltar para a cidade. Carlos apareceu na porta da casa, com um leve sorriso que parecia, pela primeira vez, um pouco mais genuíno. Hoje foi um bom começo, mas tem mais trabalho amanhã. Marina não respondeu, apenas olhou para o horizonte, onde o campo se estendia sem fim. Ela estava profundamente cansada, mas também havia algo na vastidão daquele lugar que a deixava inquieta. Ela não sabia o que esperar para o futuro, mas sentia que a qualquer momento poderia quebrar e voltar para o que considerava seu mundo. Depois do dia exaustivo no estábulo, onde Marina tentou, sem sucesso, aprender a tirar leite das vacas, ela estava de volta à casa, sentada na varanda, olhando para o campo. O som suave dos animais e o vento batendo nas árvores ao longe eram calmantes, mas não conseguiam afastar a sensação de vazio que a acompanhava. Carlos apareceu na porta da casa, olhando-a com um sorriso frágil.
Ele se aproximou dela lentamente, como se pesasse suas palavras antes de falá-las. Sabia que, embora estivesse tentando agradá-la, tudo o que ele fazia parecia distante e impessoal para Marina. Ela não o culpava. Ele havia sido ausente por tanto tempo, e agora, com a perda da mãe, eles estavam tentando encontrar um jeito de se entender. Está tudo bem? Carlos perguntou, hesitando um pouco, tentando começar a conversa com suavidade. Marina olhou para ele por um momento, os olhos cansados. Não queria ser ríspida, mas a dor de sua adaptação e o desconforto de estar ali ainda eram muito fortes. Está tudo bem, só cansaço, ela respondeu, com uma leveza forçada na voz. Carlos se sentou ao seu lado, mais devagar do que ela esperava, e ficou em silêncio por alguns segundos, observando o campo à sua frente. Quando finalmente falou, sua voz era mais baixa, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Eu sei que a vida aqui não é fácil para você, Marina. Eu sei que não é o que você escolheu, nem o que você esperava, ele disse, os olhos fixos no horizonte. Eu só não sei como fazer as coisas ficarem melhores. Eu não sei como fazer você sentir que pode chamar este lugar de lar. Marina ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras dele, embora não soubesse como respondê-las. O que ela diria? Ela mesma não sabia se queria se sentir em casa ali. Sentia saudades da cidade, da faculdade, das suas amizades, da rotina que a fazia sentir-se segura. Ela queria voltar à vida que tinha antes, mas algo em seu coração a impedia de ser completamente fria com o pai. Ele estava tentando, de uma maneira estranha e até um pouco desajeitada, fazer o que achava certo. Eu não estou pedindo para você amar esse lugar, Marina, Carlos continuou, olhando para ela com uma sinceridade que ela não estava acostumada a ver. Eu sei que a vida no campo é diferente, é difícil, suja. Mas, eu só queria que soubesse que, mesmo que não entenda tudo isso, mesmo que ainda seja estranho para você, você não está sozinha. As palavras dele penetraram profundamente em Marina, e por um instante ela se permitiu simplesmente ouvir. A frieza que ela sentia com ele começou a derreter um pouco, e algo inesperado se formou em seu peito, uma sensação de conexão, embora frágil. Eu não sei se posso me acostumar com tudo isso, pai, ela disse, a voz mais suave do que antes. Eu sinto falta de tudo o que estava na cidade, mas eu entendo que você está tentando. Ela deu um suspiro, quase uma confissão. Eu não sei se estou pronta para isso. Não sei como. Ela fez uma pausa, tentando organizar os sentimentos confusos que se amontoavam em sua mente. Mas eu aprecio o que você tem feito, mesmo que eu não saiba como retribuir. Carlos a observou por um longo momento, como se procurasse as palavras certas. Ele sempre fora bom com as mãos, com o trabalho árduo, mas nunca soubera exatamente o que dizer quando se tratava de sentimentos. Ele não tinha os melhores exemplos para seguir e, mesmo agora, parecia que o esforço que fazia era desajeitado. Mas, ainda assim, estava tentando. Eu nunca soube como ser o pai que você precisava, Marina, ele falou, sua voz mais baixa agora. E sei que eu falhei, muitas vezes. Mas eu quero que você saiba que eu estou aqui. Eu sei que não posso trazer sua mãe de volta. E sei que a fazenda não vai ser o que você sonhava, mas eu só quero que você fique. Eu quero que a gente encontre uma maneira de ficar juntos, mesmo que isso signifique dar um passo de cada vez. Marina sentiu o nó em seu peito apertar, e por um momento, ela não soube o que fazer com aquele gesto de vulnerabilidade. Ela sempre pensou que seu pai fosse distante demais para entender o que ela sentia, mas naquele momento, as palavras dele tocaram algo profundo dentro dela. Eu não sabia que você se sentia assim, pai, ela disse, suas palavras baixas, como se fosse uma revelação. Eu sempre pensei que você não se importava, que estava sempre ocupado demais para perceber como eu me sentia. Mas, agora, vendo você dizer isso, acho que eu não sabia o quanto você também estava sozinho. Carlos baixou os olhos por um instante, e Marina percebeu o peso de tudo o que ele carregava, tudo o que ele não sabia como compartilhar com ela. Eles estavam mais afastados do que nunca, mas, paradoxalmente, naquele momento, havia algo mais claro entre eles, um pequeno começo de compreensão.
Eu não sei como a gente vai se ajustar. Marina, ele falou, mais suave, com um toque de ternura que ela raramente ouvirá. Mas eu vou tentar. Vou tentar te mostrar que esse lugar tem algo de bom, algo que talvez você consiga ver mais tarde. E, por mais que a gente tenha perdido tempo, eu quero que a gente recupere o que podemos, mesmo que demore. Marina o olhou com uma mistura de sentimentos conflitantes, mas, pela primeira vez desde que chegara ali, ela se sentiu um pouco mais leve. Era o começo de algo, ela sabia disso. Não era uma resolução, mas era uma tentativa. E, de alguma forma, isso era o suficiente. Eu também não sei como isso vai acontecer, pai. Mas talvez a gente possa tentar fazer isso juntos. Carlos assentiu com um sorriso discreto, como se finalmente tivesse encontrado algum alicerce, algum ponto de partida. Ele olhou para ela com uma gratidão silenciosa e, por um momento, o peso da distância entre eles pareceu um pouco mais leve. Após aquele momento de abertura e sinceridade, Carlos decidiu que era hora de dar a Marina uma surpresa que ele sabia que ela não esperava, um presente que tivesse mais significado do que qualquer coisa material, algo que a conectasse ao seu passado de uma forma que ela não esperava. Ele a conduziu até o estábulo onde Estrela, o cavalo de sua infância, estava esperando. O cavalo era o elo perdido entre a Marina de antes e a Marina do presente, e com aquele gesto, Carlos esperava, talvez sem saber exatamente, proporcionar um pouco de conforto à filha. Quando Marina viu o cavalo, ela ficou paralisada, a respiração falhando. O cavalo era o mesmo que ela lembrava das fotos antigas, o animal com o qual ela passava tardes de alegria quando ainda morava ali, antes de sua vida mudar drasticamente. A surpresa foi profunda e tocante, e por um momento, as palavras de seu pai, as palavras sinceras, se tornaram ainda mais significativas. Eu me lembro dele, ela disse, os olhos brilhando. Eu costumava montar nele. Ele era meu cavalo. Carlos olhou para ela, um sorriso suave no rosto. Eu pensei que ele poderia trazer de volta algumas boas lembranças. Marina, talvez, um pedaço do que você sentiu quando era feliz aqui. Marina sorriu, uma emoção inesperada invadindo seu peito. A fazenda, até então um lugar estranho e doloroso, parecia, naquele momento, ganhar novos contornos, e seu relacionamento com o pai, antes marcado pela distância, agora começava a ganhar a possibilidade de algo mais profundo. A manhã estava linda, com o sol suave tocando o campo e os pássaros cantando nas árvores. Era o tipo de manhã que Marina jamais imaginaria em sua vida agitada na cidade, mas agora, com Estrela ao seu lado, ela sentia que talvez houvesse algo de especial naquelas horas tranquilas, mesmo que fosse apenas o som do vento e o cheiro da terra. A fazenda tinha sua beleza, mas ainda havia muito para Marina aprender a gostar. Depois de semanas se acostumando com a vida rural e ajudando seu pai com as tarefas, Marina decidiu dar uma pausa para si mesma. Ela precisava de um pouco de liberdade, de sentir que ainda tinha controle sobre algo em sua vida. Olhou para o estábulo, onde Estrela estava calmo e esperando, como se soubesse o que ela estava pensando. Por mais que tivesse dificuldades, ela sabia que andar a cavalo sempre a fazia se sentir mais leve. Era um pequeno pedaço de seu passado, algo que ela entendia de maneira visceral. Bom, vamos tentar de novo, murmurou Marina para o cavalo, como se ele fosse entender sua hesitação. Ela não andava a cavalo há anos, e a ideia de tentar agora, depois de tanto tempo, a deixava nervosa. Ela passou a mão nas crinas do cavalo, tentando se acalmar. Subiu lentamente, sentindo as pernas tremerem enquanto se ajeitava na sela. A sensação de estar de volta ao cavalo foi, de algum modo, reconfortante, mas também desafiadora. Estrela parecia calmo, mas Marina sabia que qualquer movimento mais brusco poderia ser o suficiente para fazê-la perder o equilíbrio. Com um suspiro, ela deu o comando para a Estrela andar, e o cavalo começou a caminhar devagar pelo campo. As pastagens se estendiam ao redor, e Marina se sentia um pouco mais livre. Não era perfeito, mas ela estava começando a entender o que faltava naquele lugar, a tranquilidade, a sensação de espaço. Ela não precisaria aprender a gostar de tudo de uma vez, mas a liberdade que o cavalo lhe proporcionava era um bom começo. No entanto,
Seu controle logo foi colocado à prova. Quando Estrela começou a galopar mais rápido, Marina não estava completamente preparada para o ritmo. De repente, perdeu o equilíbrio. Antes que ela pudesse reagir, foi jogada para o lado e caiu com um baque surdo no chão. Ótimo! Só faltava essa! Resmungou ela, levantando-se lentamente e esfregando as mãos nos joelhos. Ela estava irritada consigo mesma e com o cavalo. Era tudo tão novo e desconfortável, e ela não sabia nem por onde começar a corrigir os erros. Foi então que uma voz forte e descontraída a fez parar no meio de seu lamento. Parece que você teve um pequeno desacordo com o seu cavalo, disse um homem, com um sorriso fácil na voz. Marina se virou e viu um homem alto, com uma expressão tranquila, observando-a com uma mistura de preocupação e diversão. Ele estava parado a alguns metros de distância, com um chapéu de palha e um semblante amigável. Seu jeito era simples, mas havia algo nele que a fazia ficar intrigada. Eu sei o que estou fazendo, disse Marina, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Ela estava mais frustrada com a queda do que queria admitir. O cavalo tem suas ideias, sabe? O homem sorriu mais abertamente agora, dando alguns passos à frente. Parece que Estrela tem seu próprio jeito de fazer as coisas. Eu sou José, mas pode me chamar de Zé. Eu vi a queda, e parece que você tem mesmo o dom de cair com estilo. Marina franziu o senho, olhando para o homem com uma mistura de irritação e curiosidade. Eu não sou uma expert em cair, se é isso que você quer dizer. Não ando a cavalo há anos. Não sou mais uma criança, Zé. Zé riu suavemente. Eu entendo, mas posso te ajudar a voltar para a cela, se você quiser. Posso garantir que Estrela não vai te jogar no chão de novo, por agora. Marina revirou os olhos, mas uma parte dela se sentiu aliviada com a oferta. Eu posso muito bem me virar sozinha, disse ela, com mais confiança do que sentia. Tentou subir novamente, mas a insegurança ainda estava ali. O que ela fazia com as rédeas? Como mantinha o equilíbrio? José observava em silêncio por um momento, e então se aproximou com calma. Tudo bem, eu vou te mostrar, mas se você preferir que eu não te ajude, é só me avisar. Ele falou isso com um tom de brincadeira, mas a sinceridade estava ali também. Eu só não quero cair de novo, disse Marina, agora, mais tranquila, mas com uma pequena vergonha se espalhando por sua face. José sorriu novamente, dando um passo à frente, e, sem mais palavras, estendeu a mão para ajudá-la a subir. Marina hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Ele a ajudou a se ajustar na sela, colocando suas mãos gentilmente na cintura dela. Segura firme agora, ele disse, sua voz profunda e tranquila. Eu te mostro como segurar as rédeas. Vamos de novo, devagar, sem pressa. Marina fez um esforço para manter o equilíbrio, e dessa vez, a sensação foi bem diferente. Ele a guiava com suavidade, e ela, mesmo com uma leve resistência, começou a perceber que estava se sentindo mais confortável com o movimento. Não era perfeito, mas era o suficiente para não se sentir perdida. Ok, talvez eu tenha me apressado demais, ela admitiu, com um sorriso frustrado. Fazia anos que eu não andava a cavalo. Acho que não me lembrava de como é desafiador, até. Você não pega o jeito em um dia só, mas não se preocupe, você vai se acostumar. Zé falou com um tom de leveza. E, pelo visto, o cavalo tem mais paciência do que você. Marina riu, sentindo-se mais relaxada. Eu sou mais impaciente do que gostaria de admitir, ela disse, mais brincalhona do que antes. Na verdade, às vezes eu só queria que as coisas acontecessem de uma vez. Não sei porquê, mas parece que tudo está difícil demais. Zé observou o jeito dela e sorriu, um sorriso genuíno, que ela percebeu ter um charme difícil de ignorar. Ele não parecia se importar com a confusão dela. Você vai se acostumar. Como eu disse, a paciência vai ajudar. Vai ver, logo você vai estar galopando por aí com o vento na cara. Marina fez uma pausa, pensativa, e então olhou para Zé. Ele estava sendo tão simpático, tão descontraído, que ela sentiu a pressão diminuir um pouco. Você sabe, não parece tão ruim assim,
Quando você é legal comigo, disse ela com um sorriso tímido. Não sou muito boa com esse tipo de coisa. E acho que, no fundo, isso me deixa um pouco irritada. Eu entendo, ele respondeu, com um leve tom de humor. Mas não precisa se preocupar. Acho que eu posso te ajudar. E, quem sabe, com o tempo você vai começar a gostar disso. Marina olhou para ele. Por um momento, o ambiente tranquilo e a gentileza de Zé a fez esquecer por um instante o peso da mudança e da dor. Ela estava começando a perceber que talvez fosse possível se adaptar àquele novo mundo, se ela conseguisse encontrar as pessoas certas para lhe mostrar que, mesmo em lugares desconhecidos, havia beleza e gentileza esperando para ser descoberta. Ok, Zé, vou confiar em você, disse Marina, com um sorriso mais sincero agora. Mas se eu cair de novo, vou te culpar. Zé riu de novo. Pode me culpar, mas prometo que não vai acontecer. Agora, vamos continuar esse passeio. Tenho certeza de que vai gostar. E assim, Marina seguiu com Zé pela fazenda, deixando-se guiar e, de alguma forma, permitindo-se confiar. O vento no rosto, a tranquilidade do campo e a presença de Zé ajudaram a suavizar um pouco o coração que ainda estava endurecido pela perda e pelas mudanças. Ela não sabia, mas aquele encontro casual mudaria algo dentro dela. Os dias se passaram lentamente para Marina, mas algo havia mudado dentro dela. O campo, que antes parecia distante e insuportável, agora começava a ser um lugar onde ela encontrava alguma paz. Não porque fosse fácil, mas porque ela estava se permitindo entender melhor o que a cercava. E, principalmente, ela estava começando a perceber que a convivência com José não era apenas um acaso. Ele estava sempre por perto, sempre pronto para ajudá-la, ouvir suas frustrações, de alguma forma, acalmar sua alma inquieta. Os encontros entre os dois se tornaram mais frequentes. José sempre aparecia quando ela menos esperava, seja para ajudar com algum animal da fazenda ou para dar uma volta com ela pelo campo. Ao longo desses dias, a amizade foi crescendo sem pressa, aos poucos, até que Marina começou a se sentir confortável com a presença dele. Era uma tarde quente de primavera quando Marina estava na varanda da casa, observando a fazenda e sentindo o cheiro da terra fresca. Ela estava pensativa, como sempre estava quando se sentava ali sozinha. A morte de sua mãe ainda a perseguia. A saudade apertava o peito. Às vezes, parecia que tudo estava fora de lugar. Não conseguia se acostumar com a ideia de que sua mãe nunca mais estaria ali, ao seu lado. E o relacionamento com seu pai, que estava tentando melhorar, ainda parecia um campo minado. Foi nesse momento que José apareceu, como se soubesse que ela estava à espera de alguém. Ele chegou com um sorriso fácil, vestindo sua camisa de botão e jeans, parecendo casual e relaxado. Ei, você está bem? Ele perguntou, parando à frente dela e observando seu semblante. Ele sempre percebia quando algo estava errado, e aquele dia não era diferente. Parece que algo está pesando. Marina deu um suspiro longo, hesitando por um momento. A verdade era que ela já se sentia confortável com José, mais do que com qualquer outra pessoa ali na fazenda. Ele não a julgava. Ele apenas a ouvia. Eu só sinto falta dela, Marina disse finalmente, sua voz baixa e quase quebrando. Sinto falta da minha mãe. E meu pai. Ele está tentando, mas é difícil. Eu não sei como lidar com tudo isso. Não sei como lidar com ele. José se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas suficientemente próximo para que ela sentisse o conforto de sua presença. Eu entendo, Marina, ele falou, com a voz suave. Perder alguém assim é uma dor que ninguém pode tirar de você. Mas, com o tempo, você vai perceber que a saudade não vai embora, mas vai se tornar algo mais suave, algo que vai te acompanhar de maneira diferente. É como carregar uma lembrança que você sabe que nunca vai se apagar, mas que vai se tornar parte de quem você é. Não é fácil, e ninguém vai te apressar a seguir em frente. Marina olhou para ele, os olhos marejados. Ele tinha uma maneira tranquila de falar sobre coisas que ela não sabia como lidar. Eu não sei se consigo entender isso ainda. Parece que tudo na minha vida está desmoronando. Eu ainda estou tentando me adaptar a tudo isso. E meu pai, ele é tão diferente agora. Às vezes,
Parece que ele está tão perdido quanto eu. José olhou para ela, sentindo a dor em suas palavras. Ele sabia que o que ela estava passando não era algo simples de ser resolvido, mas ele também sabia que, às vezes, só o fato de alguém estar ali para escutar já era um grande passo. Ele sorriu suavemente. Eu vejo o que você quer dizer. Seu pai também deve estar tentando, mas não sabe muito bem como. Às vezes, as pessoas tentam fazer o melhor que podem, mas não têm as palavras certas. Isso acontece, Marina. O importante é que, aos poucos, vocês vão se encontrar novamente. Talvez não da forma que você imagine, mas da forma que ambos precisem. Ela olhou para ele, sentindo uma sensação de alívio, como se estivesse finalmente tirando um peso das costas. Nunca havia falado tão abertamente sobre suas inseguranças com alguém ali. E de algum modo, José estava ajudando, mesmo sem tentar fazer milagres. Eu só sinto que tudo o que eu tenho são lembranças. E isso me deixa com raiva, Marina confessou, a voz tremendo. Eu sinto raiva de não poder mais conversar com ela, de não poder pedir conselhos. Eu ainda estou tentando entender o que eu faço agora, com tudo isso. José ficou em silêncio por um momento, e então, com um olhar sério, falou. É normal sentir raiva, Marina. Normal se sentir perdido. Mas a única coisa que você pode fazer agora é seguir em frente. E não precisa fazer isso sozinha. Não precisa fazer tudo sozinha, mesmo que às vezes você ache que precisa. Às vezes, a gente só precisa de alguém para ouvir. Às vezes, a gente só precisa de um pouco de companhia. Marina ficou em silêncio, sentindo uma mistura de gratidão e algo mais, algo que ela não sabia bem o que era. Ela queria chorar, mas também queria sorrir. As palavras dele estavam mexendo com algo em seu interior. Obrigado, Zé. Eu não sei o que faria sem você aqui. Sério, você tem sido um bom amigo. Ela disse, sorrindo levemente. José riu, o sorriso genuíno e fácil. E você é uma boa ouvinte. Agora, vamos fazer algo divertido. O que acha de dar um passeio? Eu sei de um lugar bonito aqui perto. Acho que você precisa de um pouco de ar fresco. Marina olhou para ele, confusa por um instante, mas logo sorriu, aceitando a ideia. Onde vamos? José piscou para ela com um brilho nos olhos. Eu pensei em levar você para a cachoeira. Podemos fazer um piquenique e ficar lá a tarde toda. É um bom lugar para relaxar. Marina sorriu, encantada com a ideia. Algo nela, que estava tão apertado, começou a se soltar. Ela queria sair, fazer algo diferente, sentir o vento em seu rosto, rir sem pressa. Ok, vamos lá. Mas vou avisando, eu não sou muito boa em piqueniques, ela brincou, levantando-se. José levantou-se também, dando-lhe uma olhada divertida. Não se preocupe, eu trago tudo, e você só precisa relaxar. Mas tem que prometer uma coisa. O quê? Marina perguntou, curiosa. Prometer que vai tentar se divertir, por uma vez, ele disse, com um sorriso provocador. Marina riu. Vou tentar. Naquela tarde, a cachoeira estava ainda mais encantadora do que Marina imaginava. O som da água caindo era relaxante e a vista era deslumbrante. José preparou o piquenique, e enquanto eles comiam, conversaram sobre tudo e sobre nada, riram de piadas bobas e se perderam nas histórias que pareciam tão distantes de tudo o que eles viviam. O momento estava perfeito, mais leve, mais simples. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Marina e José estavam deitados na grama, olhando as estrelas surgindo no céu. Ele se virou para ela, e antes que ela pudesse dizer algo, ele se aproximou lentamente. O beijo foi suave e inesperado, como um alívio que vinha de dentro de ambos, um gesto simples, mas carregado de uma emoção que ela não esperava. Quando se afastaram, Marina olhou para ele, com um sorriso discreto, sentindo algo dentro de si florescer. Isso foi inesperado, ela disse, a voz suave. José sorriu, tocando suavemente seu rosto. Às vezes, as coisas boas acontecem assim, sem aviso. E com isso, o beijo se tornou um marco, uma virada na história deles. Ambos sabiam que ainda havia muito a entender, mas a conexão entre eles se tornará algo mais profundo
mais real. O ritmo da fazenda já não parecia tão estranho para Marina. Quando ela acordava pela manhã, o som do galo cantando não a assustava mais. O cheiro da terra molhada depois da chuva não lhe causava mais uma sensação de desconforto. Em vez disso, ela começava a notar a beleza no simples, e a sensação de pertencimento estava começando a nascer em seu coração. José se tornou uma presença constante em sua vida, e isso, de alguma forma, a fazia sentir-se mais conectada com a nova rotina. Ele não era apenas o homem simpático da fazenda, ele era alguém que, mesmo sem saber, a ajudou a redescobrir o valor das pequenas coisas. A amizade deles continuava a se fortalecer, e o carinho entre eles parecia crescer a cada dia. Eles ainda se encontravam com frequência, seja nos passeios pela fazenda ou em conversas sobre o cotidiano rural. José sempre estava disposto a mostrar a Marina os encantos da vida simples, como o nascer do sol sobre os campos ou a tranquilidade de um fim de tarde na varanda. Eles riam juntos, trocavam histórias, e a cada dia, Marina sentia mais à vontade com ele. O que começou como uma amizade casual agora se transformava em algo mais profundo e, talvez, mais confuso. O dia do evento finalmente chegou, e Marina não conseguia deixar de sentir uma mistura de excitação e nervosismo. Ela e seu pai estavam na cidade, prontos para participar do grande evento promovido pelo prefeito, um dos maiores da região. Quando ela olhou pela janela do carro, observou as ruas movimentadas, decoradas com bandeirolas coloridas e barracas de vendedores locais. O ar estava cheio de uma energia diferente, como se todos estivessem em uma grande festa. Mesmo a cidade parecia mais vibrante naquele dia, com uma expectativa palpável. Marina estava cuidadosamente vestida. Ela havia escolhido um vestido simples, porém elegante, de um tom pastel que complementava a suavidade dos seus cabelos soltos e o brilho suave em seu olhar. Embora ainda sentisse um pouco deslocada entre tantas pessoas sofisticadas, ela tentava manter a postura. Ela sabia que o evento significava muito para seu pai, e a sensação de estar ali, participando daquele mundo que até então parecia tão distante, a fazia se sentir ao mesmo tempo empolgada e insegura. Seu pai, ao contrário, estava animado. Ele estava impecavelmente vestido com uma camisa de algodão branca e calças arrumadas, e Marina podia ver o quanto ele estava se esforçando para aproveitar o evento. Ele parecia estar renovado, como se, de alguma forma, esse evento fosse sua chance de recomeçar. Ele sorriu para ela, com uma expressão que transmitia orgulho. "O que acha? Você está ótima, minha filha", disse ele, sorrindo amplamente enquanto olhava Marina. Ela sorriu timidamente, embora a ansiedade ainda estivesse presente. "Obrigada, pai. Você também está ótimo." Quando entraram no grande salão onde o evento estava sendo realizado, Marina ficou imediatamente impressionada com a magnitude do espaço. O salão estava adornado com flores e luzes suaves, e grupos de pessoas estavam espalhados conversando animadamente. O ar estava carregado de uma mistura de sofisticação e negócios, uma atmosfera bem diferente da fazenda simples onde ela passava seus dias. O pai de Marina, como sempre, parecia mais à vontade nesse ambiente. Ele a conduziu até uma área onde as pessoas estavam conversando sobre negócios e fazendas, todas vestidas com trajes formais, contrastando com a simples vida rural. Ela sentiu-se um pouco perdida, sem saber muito bem como agir entre tantas pessoas importantes. Foi então que seu pai a puxou de leve pelo braço, chamando sua atenção. "Olha lá, Marina, aqueles dois no palco, o prefeito e o filho dele", disse ele, sorrindo com um brilho nos olhos. Marina seguiu a direção do olhar do pai, observando os dois homens no palco. O primeiro era um homem de meia-idade, vestido com um terno escuro e um sorriso confiante, que se apresentava como o prefeito. Ao seu lado estava um jovem alto, com uma postura elegante e um sorriso cativante. Ele estava falando com os convidados, demonstrando um charme natural que o fazia parecer à vontade no palco. Por um momento, Marina ficou parada, observando o jovem. Algo no seu sorriso e na sua atitude a fez sentir que ele era familiar. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia identificar de onde conhecia aquele rapaz. Ele parecia tão acessível, tão simples, como alguém que ela poderia encontrar na fazenda
mas seu comportamento no palco não deixava dúvidas. Ele estava no centro de tudo, liderando a cena com um carisma impressionante. Seu pai, percebendo o olhar atento de Marina, comentou com um tom de orgulho: "Esse aí é o José, filho do prefeito. Ele e a família dele são uma das mais poderosas e ricas da região. O que eles têm de fazenda é enorme. A propriedade deles é uma das maiores da cidade, e eles investem até em outros setores. José sempre esteve envolvido nos negócios da família. Você vai ver como ele é bem visto por todos aqui." Marina engoliu em seco, sentindo o peso das palavras do pai. José, filho do prefeito. Aquele jovem simpático e acessível, com quem ela havia conversado algumas vezes na fazenda. Aquele José era parte de uma das famílias mais poderosas da cidade. A revelação a deixou sem palavras. Ela olhou fixamente para o palco, tentando processar tudo o que seu pai acabará de dizer. Ela não sabia o que pensar. Na fazenda, José parecia tão distante desse mundo de poder e riqueza. Ele havia sido tão amigável, tão simples, e, de certa forma, ele a fazia sentir-se mais à vontade. Mas agora, ao saber que ele era filho de um homem tão importante, a percepção dela sobre ele mudava drasticamente. Era estranho pensar que aquele jovem tão familiar estava tão distante do mundo simples e duro que ela conhecia. Como ele poderia se encaixar naquele universo de poder e riqueza? O pai de Marina, aparentemente notando a expressão pensativa da filha, continuou, sem perceber a surpresa que suas palavras estavam causando. "É um bom rapaz. Mas, sabe, ele também é muito cobiçado por aqui. Muitos dos fazendeiros e empresários da cidade gostariam que ele se casasse com suas filhas. Afinal, ele é um bom partido, com uma grande família e um futuro promissor nos negócios. Eu já ouvi muitos dizendo que ele poderia até assumir os negócios da família no futuro, expandindo ainda mais os interesses deles." Marina sentiu um frio na espinha ao ouvir aquilo. Ela nunca havia pensado em José dessa maneira. Ele era tão acessível, tão simples e genuíno. A ideia de que ele fosse alvo de interesse por causa de sua posição e riqueza a desconcertava. Será que ele estava sendo pressionado por isso? Será que ele realmente queria viver esse mundo, ou estava simplesmente cumprindo um papel que esperavam dele? Enquanto o prefeito continuava seu discurso e a plateia aplaudia, Marina sentiu uma mistura de surpresa e desconforto. Ela olhou para José mais uma vez, agora com outros olhos. Ele estava sorrindo, conversando com os outros convidados, parecendo à vontade nesse mundo que ela agora sabia que ele fazia parte. E, para ela, isso só tornava as coisas mais complicadas. Ela não podia deixar de se perguntar o que tudo isso significava. O que ele queria para a sua vida. E, mais importante, o que ela queria em relação a ele. A festa seguia seu curso, com os convidados conversando animadamente enquanto músicos tocavam ao fundo, criando uma atmosfera leve e sofisticada. O salão estava iluminado suavemente, com as mesas repletas de petiscos e vinhos finos, e os convidados se movimentavam, formando pequenos grupos ao redor das áreas de conversa. O burburinho era constante, mas Marina, de certa forma, se sentia como se estivesse observando tudo de fora. Ela estava ali, tentando se adaptar, mas o desconforto ainda a acompanhava. Seu pai, ao contrário, parecia se integrar perfeitamente ao ambiente. Ele conversava com alguns conhecidos e sorria com facilidade, como se aquelas situações formais fossem naturais para ele. Marina não podia deixar de observar a energia vibrante do evento. As pessoas estavam se divertindo, fazendo negócios, e as conversas fluíam com uma leveza que ela nunca imaginara ser possível. Ela sentia falta da sua antiga vida, da simplicidade da fazenda e da companhia dos animais, mas tentava não deixar isso transparecer. Enquanto caminhavam pelo salão, tentando aproveitar o evento, Marina não pôde deixar de notar um grupo de jovens meninas se aproximando de José, que estava em um canto da sala. Ele estava sorrindo de forma calorosa, conversando e tirando fotos com elas, enquanto os pais das meninas ficavam ao lado, com expressões de aprovação. Era óbvio o que estava acontecendo. José estava sendo apresentado como um bom partido, e as famílias de fazendeiros estavam aproveitando a oportunidade para estreitar laços com ele. Marina assistia a cena à distância, sentindo uma leve pontada no peito. Várias meninas estavam ali,
sorrindo, tentando chamar a atenção de José, cada uma com seus melhores sorrisos e gestos cuidadosamente calculados. Ela observava como ele parecia à vontade, posando para as fotos e conversando com todas com a mesma simpatia que ele demonstrava em sua convivência com ela na fazenda. Eu sabia que ele era popular, mas não sabia que ele seria tão procurado, pensou Marina, seus olhos fixos na cena. Ela percebeu como ele era o centro das atenções naquele ambiente. O que antes parecia ser uma amizade simples se tornava cada vez mais complicado, e o ciúme inesperado começou a surgir. Não era algo que ela costumava sentir. Até então, José parecia ser alguém simples, acessível. Mas ali, no meio daquela festa e de todas aquelas garotas, ele era claramente uma pessoa de grande interesse. Marina sentiu um desconforto crescente. O que antes parecia uma boa ideia, ser amiga de José, agora parecia mais complicado. Ela não sabia por quê, mas as meninas ao redor dele, tentando chamá-lo de todas as formas, a deixavam irritada de uma maneira que ela não podia controlar. Não sabia o que exatamente ela sentia, mas sabia que não queria ver José sendo alvo daquelas atenções. Era como se, de repente, ele fosse de todos, menos dela. A festa seguiu seu curso, e Marina se esforçou para aproveitar a noite, mas no fundo, sabia que o evento tinha sido um marco na sua visão sobre tudo o que estava acontecendo. E, sem querer, seu coração começava a se perguntar: será que ela realmente conseguia continuar apenas como amiga de José, ou a amizade dela estava se transformando em algo mais complicado? A manhã na fazenda estava especialmente tranquila. O céu ainda estava tingido de azul suave, e o aroma da terra fresca misturava-se com o cheiro das vacas e do capim. Era o tipo de dia que fazia Marina se lembrar de sua infância, quando ainda brincava pela fazenda, sem preocupações, sem a dor da perda de sua mãe. Ela estava na ordenha, debruçada sobre a vaca, tentando tirar o leite com mais destreza do que da última vez. A tarefa não era nada fácil. Embora não gostasse, sentia que precisava se acostumar com aquele ritmo. Afinal, seu pai havia se esforçado tanto para lhe mostrar que a vida no campo tinha seu valor. O som do leite caindo no balde era quase terapêutico, mas o calor começava a incomodá-la. Ela ainda não havia se adaptado totalmente à vida na fazenda, especialmente aos aspectos mais simples e árduos, como tirar leite da vaca. Ela resmungava baixinho enquanto trabalhava, tentando não pensar nas conversas sofisticadas e nas pessoas que conhecera no evento da noite anterior. Essa vaca é mais difícil do que parece, murmurou ela para si mesma, tentando convencer a vaca a cooperar. De repente, ouviu passos na direção do curral. Quando levantou os olhos, viu uma figura familiar se aproximando. Era José, com seu jeito relaxado e aquele sorriso encantador que ela já começava a conhecer bem. Ele parecia se divertir ao vê-la ali, lutando com a vaca. "O que você está fazendo, Marina?" José perguntou, com uma risada suave na voz. "Parece que está tentando convencer essa vaca a te dar leite por mágica." Marina não pôde evitar a expressão de frustração que surgiu em seu rosto. "É mais difícil do que parece, ok? Essas vacas têm mais personalidade do que eu imaginava." Ela colocou a mão na cintura, observando o leite pingando lentamente no balde. "Não sei como meu pai consegue fazer isso todo dia." José riu, avançando um pouco mais. "Você vai pegar o jeito. Eu sei que é difícil no começo, mas logo você vai se acostumar." Ele se abaixou ao lado dela e observou a vaca por um momento, como se tivesse uma solução mágica. "Quer ajuda?" Marina lançou um olhar desconfiado. "Você ajuda com isso? Duvido que você saiba o que está fazendo. Ou acha que só porque tem o nome de filho do prefeito, pode arrumar uma vaca melhor?" José deu um sorriso torto, divertido com o comentário dela. "Se eu fosse só filho do prefeito, seria um desastre por aqui. Mas, vou te confessar, sei tirar leite sim. Cresci ajudando na fazenda dos meus avós. Eles têm uma fazenda pequena, mas bem tradicional. Eu ajudava mais do que qualquer um imagina." Ela olhou para ele com um olhar cético, mas também curiosa. Não imaginava que ele tivesse essa experiência na fazenda, principalmente com tudo o que ele parecia ser na cidade. Ela tentou não demonstrar muito, mas aquilo era um pequeno alívio para ela.
José, percebendo o momento de tensão, tentou suavizar as coisas. Se você quiser, posso te mostrar como fazer isso de um jeito mais fácil. Marina, irritada e sem muita paciência, deu de ombros e disse com um tom provocador: Tá bom, então me mostra, Mr. Filho do Prefeito. Quem sabe você não me ensina a ser uma expert em tirar leite. Acho que você vai se surpreender com minha habilidade. Ele sorriu e se abaixou ao lado dela, pegando na vaca com naturalidade. Marina não pôde deixar de observar os movimentos dele, como se ele realmente soubesse o que estava fazendo. Depois de alguns segundos, ele olhou para ela, ainda sorrindo. Viu? É só um pouco de prática. A vaca vai cooperar depois que você pegar o jeito. E, sim, não estou apenas com o título de filho do prefeito. Eu tenho uma história de vida por aqui, sabe? Não é tudo sobre a cidade ou os negócios. A vida no campo também tem seu valor. Eu sei disso bem mais do que você imagina. Marina, um pouco surpresa com a resposta dele, não sabia o que pensar. Aquele lado de José que ela não conhecia estava começando a se revelar. Ela, no fundo, sabia que havia mais nele do que o que ele deixava transparecer. O que ela não sabia era o que ele realmente sentia, especialmente depois do evento na cidade, quando o viu cercado por tantas garotas e suas famílias. Marina não conseguiu deixar de perguntar, sem querer guardar mais para si. José, por que você não me contou que era filho do prefeito? Você me fez pensar que era apenas um simples amigo de fazenda. Não é justo, você sabe. Eu me senti enganada, disse ela, a frustração se misturando com um toque de mágoa na voz. Eu pensei que você fosse apenas você. Mas agora, tudo mudou. Você não foi honesto comigo. José a observou por um momento, sem pressa de responder. Ele suspirou profundamente e deixou o balde de leite de lado, olhando para ela com uma expressão séria, quase cansada. Eu não queria que você me visse assim. Como filho do prefeito. As pessoas esperam tanto de mim, Marina. Eu sou visto como uma peça-chave em tudo o que acontece aqui. O nome da minha família, o legado, às vezes, parece que não sou eu mesmo. Eu só queria ser alguém normal, para ser honesto. E eu gosto de ser normal quando estou com você, ele disse, com a voz suavizando. Marina sentiu uma onda de compaixão, mas, ao mesmo tempo, não conseguia deixar de sentir a dor da confusão. Eu não sabia que era tão difícil para você. Parece que todo mundo espera que você seja perfeito, que tenha uma vida perfeita. Mas, José, ninguém é perfeito. José sorriu levemente, pegando a mão dela e segurando com firmeza. Ele parecia mais vulnerável do que ela jamais imaginara. Eu sei disso. Mas, às vezes, é difícil escapar das expectativas. Às vezes, eu só queria fugir de tudo isso. E, Marina, foi aqui, com você, que eu realmente me senti, eu mesmo. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Marina engoliu em seco, sentindo algo crescente dentro dela. Aquilo era mais do que ela podia lidar naquele momento. A sinceridade dele a pegou desprevenida, mas havia uma verdade inegável ali. E algo mais que ela não estava preparada para admitir. Talvez fosse o que ela temia. José, ela começou a dizer, mas ele a interrompeu com um gesto suave. Sem avisar, José se aproximou mais, encurtando a distância entre eles. Seus olhos brilharam com uma intensidade que Marina nunca tinha visto antes. Ele a olhou profundamente e, com um movimento rápido, tomou os lábios dela com os seus. O beijo foi suave no começo, como uma promessa, mas logo se tornou mais urgente, cheio de uma paixão reprimida. Marina, surpresa no início, não soube como reagir, mas logo a resposta de seu corpo foi inevitável. Ela se entregou ao beijo, fechando os olhos e deixando as emoções fluírem. O calor que se espalhou por seu corpo a fez esquecer de tudo ao seu redor. Só havia ele e ela, naquele momento, e nada mais importava. Quando o beijo terminou, ambos estavam ofegantes, com os corações acelerados. José a olhou com um sorriso suave, tocando o rosto dela com a ponta dos dedos. Eu estou apaixonado por você, Marina, ele sussurrou, com uma sinceridade que cortou o ar entre eles.
Desde o momento em que te vi aqui na fazenda, eu sabia que havia algo em você que eu não podia ignorar. E não queria mais esconder isso. Marina, e eu quero que você seja minha namorada. Ela sorriu, seus olhos se suavizando com o amor que finalmente se permitiu sentir. Sim, ela disse, com uma voz suave e cheia de emoção. Eu quero ser sua namorada, José. Eu quero tentar. Quero viver isso ao seu lado. Os meses passaram, e a vida na fazenda se tornou mais acolhedora e confortável para Marina. O que no início parecia um peso, agora era parte do seu cotidiano. Acordar cedo, cuidar dos animais, colher os frutos do trabalho simples, mas gratificante. Tudo isso fazia parte de sua nova rotina. Ela descobriu a beleza da vida no campo, algo que nunca havia imaginado antes. A cada novo amanhecer, sentia que estava mais conectada com a terra, com a natureza e com a vida simples que a rodeava. A fazenda, que ela pensava ser uma prisão no começo, agora era o lugar onde seu coração estava em paz. Ela não precisava mais procurar por algo melhor ou mais adequado, porque o que ela tinha agora era tudo o que precisava. A relação com seu pai, que antes parecia irremediavelmente quebrada, agora estava mais forte do que nunca. Eles haviam superado os obstáculos juntos, como uma verdadeira família. E, ao lado de José, Marina finalmente entendia o que significava estar em casa,